O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Estamos aqui com o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que traz você aqui nesta quinta-feira para nossos ouvintes e internautas? Quem me traz aqui? Isso. O trem e antes um Uber. E ainda bem que é quinta-feira, viu? Porque se fosse sexta, você corria o risco de não chegar. Tinha que vir a pé. Pegar a bicicleta. Com certeza. E qual é o assunto que você nos traz? Vou falar sobre o paternalismo libertário. Vamos lá. É sempre esse esquema que a gente não entende nada, mas vamos ver o que o Emerson traz para nós. Essa ideia de paternalismo libertário é um pessoal lá de Chicago que inventou essa moda, porque a ideia é o seguinte, né? Quando a gente fala de um Estado, né, que quer regular tudo e que parece, né, que o cidadão é um imbecil, né? Ele não sabe tomar nenhuma decisão, então ele precisa de um Estado paternalista, um Estado que pega o cidadão no colo, diz o que ele precisa fazer, o que ele pode, o que ele não pode, tá? E o liberalismo, né, que hoje está muito em moda aí no Brasil, fala-se muito de, né, política econômica liberal e etc., que é a ideia de que todos somos livres, então eu decido o que é melhor para mim. Tá? O pessoal que fala do paternalismo libertário parece que é uma coisa meio antagônica, mas eles brincam o seguinte: o paternalismo libertário é o seguinte, é uma ideia de que eu não sou 100% consciente das minhas escolhas, até porque eu não tenho toda a informação possível para escolher, certo? Também eu tenho uma racionalidade limitada, ou seja, eu sou muito influenciado pelas emoções ou pela forma como as informações me são apresentadas, os famosos vieses cognitivos. E libertário, por quê? Porque eu preciso pensar em criar políticas públicas, né, ou ajudar as pessoas a fazerem as escolhas sem obrigá-las a escolher. Ou seja, como é que eu crio uma política pública que dê ao cidadão a informação completa, real, verdadeira, e que deixe na mão dele fazer escolha consciente das consequências. Tá? Que muitas pessoas falam de reforma da Previdência. Qual é a informação que o cidadão tem em relação à reforma? É aquilo que se diz aos quatro ventos, né? Senão o país vai quebrar. Mas isso é uma falácia, porque o fazer a reforma não vai dar dinheiro em caixa para o governo hoje. Ele simplesmente vai deixar de gastar no futuro, porque o gasto da Previdência hoje vai continuar. Sim. Né? Então é você estancar um problema futuro. Então o problema não vai quebrar amanhã se não fizer a reforma da Previdência, mas essa é a imagem que se vende. A reforma é importante? Sim, porque se você pensar que as pessoas estão envelhecendo, óbvio que você tem um cálculo atorial aí que precisa ser refeito, né? Você calculou que você teria uma massa de pessoas se aposentando daqui a 40 anos, e essas pessoas vão se aposentar e viveriam por mais 10 anos. Então você precisa de 10 anos de recurso. Só que se as pessoas se aposentam com a mesma idade e ao invés de viver 10 anos vivem 20, você precisa do dobro de recursos lá na frente para pagar essa conta. Então é óbvio que você precisa por isso. Só que quando você abre os dados, também tem uma coisa, né? O funcionalismo público, que é tido como o maior vilão, né? O que mais toma dinheiro da Previdência, ele também não é uma coisa verdadeira se você falar de funcionalismo público na sua totalidade. Você tem uma elite do funcionalismo público que, de fato, né, consome todos os recursos, mas não é a verdade do professor, do policial militar, né? Daquele pessoal que trabalha como ajudante de escola. Ou seja, não é a verdade para a massa. Até porque eu estava olhando ontem uns dados que saiu aí se não me engano, do Banco Central até a informação, ou do Ministério do Tesouro Nacional, que falava o seguinte: o déficit, né, ou seja, o que falta de dinheiro para a Previdência no funcionalismo público, que é a elite do funcionalismo público, era o número de 115. Nos militares, 64, e por último eram 6 mil. Ou seja, o funcionário básico ali, profissional, né, vamos chamar do baixo escalão funcionalismo público, o déficit dele é muito pequeno. Por quê? Porque o que guarda-se para ele lá na frente falta muito pouco para completar o valor que ele vai ter como direito de aposentadoria. Sim. Que é diferente da elite do funcionalismo público. Ou seja, como o cidadão não tem toda a informação, então ele toma decisões
baseado naquilo que disseram a ele, mas o que disseram para ele não é todo o contexto, né? E nem informaram de toda a consequência. Então, a ideia de paternalismo libertário é você informa tudo o que você sabe e tudo que você pode, no sentido de dar clareza para a escolha e deixa o cara escolher. Que é mais ou menos assim, né? Você pode, se você for dirigir, você pode colocar o teu carro lá no GPS e ele vai te indicar a melhor rota, certo? Mas você não é obrigado a seguir, certo? Você pode dizer, não, essa rota eu não quero fazer, eu vou fazer outra. Então, acho que o paternalismo libertário, quando você pensa isso em política pública, é nesse sentido. Dá ao cidadão a real história e as opções, mas não obriga ele a fazer alguma coisa, deixa ele escolher, né? Então, eu não posso ter um Estado paternalista que pode tudo, porque é um saco sem fundo, que não tem dinheiro para pagar tudo as coisas que tu pagar, mas essa ideia também de liberalismo, de achar que a pessoa tem toda a informação para ela e que ela pode, de fato, 100% tomar decisões, é um pouco de falácia também, porque as coisas não são assim tão liberais, né, na vida prática. Tanto não é que tem uma série de normas, uma série de leis que punem o cidadão, como é o caso, por exemplo, da cadeirinha, né, que agora veio essa questão no governo Bolsonaro. A cadeirinha da criança que vai no banco de trás do carro, o Bolsonaro está querendo liberar esse tipo de situação. Tem gente que critica, tem gente que é a favor, enfim. Agora, se você não respeitar hoje, por exemplo, o uso da cadeirinha, você corre risco de tomar uma multa. Correto. Né, que é o que determina a legislação. Exato. Né? Há quem diga que nós precisamos ter mais autonomia sobre os nossos atos. Correto. No caso, está falando, por exemplo, do paternalismo, que seria o governo determinando, muitas vezes, ações comportamentais das pessoas. Correto. Né? O que, muitas vezes, pode ir contra o que você está dizendo, por exemplo. Exato, né? Exatamente. Mas, por exemplo, uma política pública, nesse aspecto específico da cadeirinha, eu tenho que informar a população de forma muito clara e constante quais os riscos que existem de transportar uma criança sem uso da cadeirinha. Sim. Certo? Então, dizer, olha, tem X% de acidentes, né? Tem essas questões todas e tal. Ou seja, eu dou a ele a informação completa do que ele tem de consequências. Ele escolhe se ele quer usar ou não. A questão é que uma criança de 3 anos de idade, ela não tem autonomia para decidir por si. Então, neste aspecto, se o pai, né, não a protege, eu entendo que neste aspecto específico faz parte da sociedade protegê-la, certo? Porque o pai pode ser imprudente, mas quem vai pagar a conta é a criança, né? Que é um ente da sociedade. Então, nesse aspecto, tem até uma frase que fala, né? Se você precisa de uma tribo inteira para educar uma criança. Por quê? Porque a educação da criança não é só o pai e a mãe, é o entorno em todo, né? Claro que a maior responsabilidade é sempre do pai e da mãe, mas é o entorno todo que vai educar essa criança. Até porque educação não é uma coisa, não é um evento, né? É um processo que dura a vida toda. Então, acho que nesse sentido, o paternalismo libertário é esta ideia. Olha, a sua responsabilidade é essa e tem todas as consequências. Você quer fazer ou não quer fazer, né? E muitas vezes o que o Estado é? Ele é muito paternalista porque ele quer controlar tudo o que você faz. E outras vezes ele vem com a falácia de ser liberal, mas não te dá toda a informação. E aí como é que você escolhe, né, o que é bom ou não para você se você não tem toda a informação disponível? Ou seja, se não te falam toda a verdade, né? Eu acredito, assim, que, na verdade, não sei se é o caso de alguns outros países, mas o caso do Brasil especificamente, é que as leis existem, mas o Estado não pune com a devida rigorosidade, vamos dizer assim, porque, por exemplo, realmente um pai que zele pelo seu filho, ele sabe que é obrigatório ter a cadeirinha. Sim, né? Agora, vamos supor que haja uma vítima fatal num acidente por falta de cadeirinha. O pai ou a mãe que estão ali dirigindo o carro, essa pessoa tem que pagar vamos dizer, uma culpabilidade aí, uma pena, sei lá, vamos supor, 10 anos de cadeia. Estou aqui jogando para dizer o seguinte: isso não acontece no Brasil. Esse que é o problema. As instituições, do ponto de vista judiciais, são muito nesse aspecto, né? Nós tivemos vários casos aí já de pessoas que dirigem, até nós chegamos na lei que determina que o cara pode tomar um golinho de cerveja para poder dirigir no máximo, né? O que já matou um monte de gente, mas não tem ninguém preso nesse aspecto. Né? Então, quer dizer, você tem também aí uma falta de cumprimento de penas no país, principalmente quando você diz respeito à classe média, que é algo impressionante. Então as pessoas fazem o que elas querem.
tem as informações, não cumpre e passam a cumprir quando tem a multa. Exato. Né? Que é o caso, o cara só cumpre, é o caso que a gente sempre fala, né? Como exemplo, o cinto de segurança. Isso. Antigamente ninguém usava cinto. Quando o Maluf, que era o prefeito aqui na capital, botou lá, olha, cento e tantos reais no dia seguinte tava todo mundo usando cinto. Usando cinto, né? Exato. Então são essas questões que só pega, o cara só entende na base da punição, né? Correto. E até essa questão, voltando à questão da cadeirinha, né? Você deu um exemplo aí, ocorre um acidente e a criança está sem a cadeirinha e sofre ali um ferimento, ou até a perda da vida. Uhum. Imagina se você é o condutor do outro carro que bateu neste carro que tinha uma criança sem a cadeirinha. Você também tem ali um prejuízo, certo? E o trânsito é uma coisa coletiva, né? Então, nesse aspecto, eu preciso pensar de uma política pública que pense o contexto, certo? Que pense o todo, a estrada como um todo. Porque eu posso amanhã esbarrar num carro e vir a, né, falecer uma criança em cadeirinha, mas eu vou sofrer isso, certamente. Porque eu vou pensar que, por exemplo, eu errei, né? Fiz uma manobra errada, freiei uma hora que não deveria, não vi uma placa de trânsito, eu posso cometer uma falha e essa minha falha causar um acidente. Mas se todos estiverem dentro do carro com as devidas proteções, nada vai acontecer, né? Mas se acontece alguma coisa com alguém, então quer dizer, se pensar nesse comportamento coletivo também, certo? E não só no indivíduo, né? Eu acho que por isso que é um pouco uma falácia essa história do liberalismo, porque, claro, nós somos livres para escolher, mas a gente não vive sozinho, né? A gente vive numa comunidade, então a gente tem que pensar sempre no coletivo, né? E na construção de uma política pública que seja boa para o coletivo, né? Por isso a ideia do paternalismo libertário, ou seja, me dê todas as opções e me diga todas as consequências, eu escolho. Né? Se quero seguir o GPS... Seria o melhor dos mundos. Exatamente, né? Seria o melhor dos mundos. Exatamente. Tá certo, ô Emerson, qual que é a frase do dia? A frase do dia de Paul Valéry diz o seguinte: se o Estado é forte, ele nos esmaga. Se ele é fraco, perecemos. É isso aí. Tem que ter sempre o equilíbrio. Isto. E quais os contatos aqui para passar para o nosso ouvinte internauta do Inédito Viável? O site é www.oineditoviavel.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável. Você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Eu te aguardo aqui então na quinta-feira, semana que vem, com mais um momento O Inédito Viável. Até quinta, Renato. 6h40 em São Paulo. E aqui tá conosco também, viu?